Você já ouviu aquela frase, a realidade supera a ficção? Então, esse caso é um exemplo perfeito disso. Marjorie Orban tinha tudo para ser só mais uma ex-dançarina que se casou com um empresário rico, mas a vida dela e a do marido, Jay Orban, acabou tomando um rumo tão bizarro quanto perturbador. Em 2004, Jay desapareceu e o que veio à tona depois disso foi uma história de traição, segredos e um crime tão bizarro que dá calafrio só de ouvir. É o tipo de história que você pensa, não tem como piorar, mas piora. E muito. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou, de vez em quando, outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais ou outras histórias, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E sim, eu desapareci por 3 meses. Mas eu não vou ficar me explicando aqui, acredito que a maioria já saiba, então se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, qualquer pergunta, coloca aqui embaixo, que eu pretendo fazer um vídeo respondendo todas as perguntas de vocês. Mas como a gente tem muita coisa pra falar hoje, ainda mais porque essa aqui é só a primeira parte do caso, tá? Eu não vou ficar me enrolando muito, então chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Pouco depois do meio-dia, no dia 23 de outubro de 2004, um morador de rua chamado Robert Ames saiu do canteiro de obras onde morava, em Phoenix, no Arizona, para fazer algo bem comum: comprar um pacote de 6 cervejas no posto de gasolina. Por que não? No caminho de volta, ele decidiu cortar caminho pelo deserto e, em determinado momento, se sentou em um colchão abandonado para beber e fumar um cigarro. Mas foi aí que algo chamou sua atenção. Perto dali tinha um carpete enrolado, em torno ali de um grande recipiente e, como um bom curioso, ele resolveu dar uma olhada. Tirou o colchão de cima, desenrolou o carpete e pegou um caco de vidro para cortar a fita que selava a tampa. Vai que tinha algo de valor ali dentro, algum dinheiro ou alguma coisa que ele pudesse vender para conseguir alguns trocados. Mas o que ele encontrou foi bem diferente do que ele imaginava. Ao remover os sacos de lixo pretos e puxar a lona de plástico, um cheiro insuportável tomou conta do ar. E então, ele viu. Dentro daquelas sacolas estavam partes de um corpo humano. E sem pensar 2 vezes, ele largou tudo e correu de volta para o posto de gasolina para chamar a polícia. E o caso ficou nas mãos do detetive David Burns, e quando ele chegou no local, os policiais já tinham isolado toda a área, para não contaminarem nada. E assim que se aproximou do recipiente azul da marca Rubbermaid e olhou dentro dele, uma coisa ficou, bem clara. O homem ali dentro estava morto há muito tempo. E mais que isso, ele não havia sido apenas, assassinado. O seu corpo tinha sido brutalmente desmembrado. E dentro do recipiente, os investigadores encontraram apenas o torso parcial da vítima. O que restava do corpo vestia um short jeans ensanguentado, preso por um cinto de couro marrom, e o torso estava encharcado de sangue, além de terem também fragmentos de ossos, cabelo e outros fluidos corporais. Ao lado do recipiente estava a tampa de plástico cinza, ainda com fita adesiva colada, e do outro lado tinha um pedaço de vidro afiado com cerca de 7 centímetros, que tinha chamado bastante atenção. Perto dali, uma lona plástica ensopada de fluidos corporais havia sido puxada para fora e jogada no chão, ao lado de um cigarro parcialmente fumado, e olhando para dentro do recipiente, Burns, o detetive, notou que parte do abdômen da vítima estava visível e sobre o seu corpo havia um cabo elétrico enrolado e um pedaço escorregadio de cor da laranja e preta. Só que assim, sem documentos, sem cabeça e sem impressões digitais. Praticamente sem nenhuma forma de identificação. Tudo o que eles podiam fazer era dizer que o homem era branco, tinha por volta ali dos seus 40 anos e estava acima do peso. Apenas isso. E todo caso que eu falo onde temos uma vítima que foi eu fico muito mais triste porque, além de ter perdido a vida de forma tão violenta, o seu corpo foi violado de uma forma tão bizarra que
Sabe, tipo, essa pessoa podia ser o pai de alguém, podia ser o irmão de alguém, o esposo, e é o filho de alguém, com certeza. Então, pra você depois falar pros pais e pros familiares no geral que tal pessoa foi encontrada e que ela foi encontrada dessa forma, não sei, deixa tudo mais pesado. Mas enfim. O local onde o corpo foi descartado era um trecho isolado do deserto, a leste da interseção entre as avenidas Tatum e Dynamite, cerca de 50 quilômetros do centro de Phoenix. Ao longo do lado leste da Tatum Boulevard, uma cerca de arame farpado possuía uma grande abertura, larga o suficiente para a passagem do veículo, e havia também uma estrada de terra cortando a área, e logo na entrada, uma placa deixava bem claro: terreno do estado, proibido entrar. Os investigadores, a parte ali da perícia, eles se espalharam pela área para coletarem evidências, e o detetive Barnes e o policial Barry Geisman também participaram dessa parte, enquanto um especialista em cenas de crime registrava absolutamente tudo em fotos. Mas, quando chegaram no local, qualquer rastro que pudesse existir do carro usado para despejar o corpo já estava desgastado demais para ser identificado. E isso só dificultava ainda mais o trabalho da polícia, que assim, já não estava muito fácil. A poucos metros do cadáver, folhas plásticas claras e amassadas estavam presas nos arbustos do deserto. Todas as outras evidências estavam próximas ao recipiente de 200 litros, que estava parcialmente coberto pelo colchão, e um carpete bem velho. Não que isso fosse suficiente para esconder alguma coisa, tá? Na verdade, muito pelo contrário, o recipiente azul podia ser visto da estrada por literalmente qualquer motorista que passasse. Ou seja, quem deixou aquele corpo ali queria muito bem que ele fosse encontrado em algum momento. O primeiro suspeito foi o próprio homem que encontrou o corpo, mas ele acabou sendo descartado super rápido. Ele realmente só estava no lugar errado, na hora errada. 2 dias depois, no dia 25 de outubro, a necrópsia foi realizada, e entre os sacos de lixo amassados dentro do recipiente, o legista encontrou uma cápsula de bala de calibre 38. Nos bolsos da vítima, havia $459,10 em notas misturadas, um frasco pequeno de solução para lente de contato e um chaveiro com 11 chaves. O legista, que era um homem chamado Dr. Zhang, rapidamente percebeu algo muito estranho na decomposição do corpo. Algumas partes ainda estavam relativamente preservadas, enquanto outras já estavam em estado avançado de putrefação. E foi aí que veio a descoberta. A vítima havia sido congelada por um longo período antes de ser descongelada e espalhada. Mas o detalhe ainda mais macabro, a poeira óssea encontrada nos cortes. Isso indicava que esses cortes não tinham sido feitos por uma pessoa completamente alucinada, Não era uma pessoa qualquer que tinha feito isso, mas por alguém extremamente metódico e frio que usou uma serra elétrica para cortar o corpo com a precisão um tanto quanto assustadora. Não necessariamente quer dizer que era uma pessoa que tinha algum conhecimento sobre isso, não, mas uma pessoa que levou o tempo que precisava para cortar ali da forma correta, entre muitas e muitas aspas. No mesmo dia, o detetive Barnes conversou com outro investigador e descobriu que havia um homem desaparecido que batia com a descrição da vítima. E o seu nome era J. Michael Orben, um comerciante de arte rico de 45 anos de idade. Mais cedo, naquele mesmo dia, o detetive responsável pelo caso do desaparecimento encontrou o carro de Jay, que era um Ford Bronco, que também havia sido reportado como desaparecido, e esse veículo estava estacionado em um complexo de apartamentos a poucos quilômetros da cena do crime. E foi aí que um detalhe chamou a atenção dos detetives. Lembra que no bolso da vítima havia um chaveiro com 11 chaves? Lembram? Do que o legista encontrou? Adivinha? Uma delas abriu o tal Ford Bronco. E agora eles tinham quase certeza de que eles tinham o nome da vítima, que seria realmente Jay Orben, e isso foi comprovado mais tarde com testes de DNA. Segundo informações, no dia 28 de agosto, Jay saiu de Phoenix para uma viagem de negócios na Flórida. Ele deveria voltar 3 semanas depois, mas no dia 8 de setembro, que por sinal era o dia do seu aniversário, ele ligou para os pais avisando que estava a caminho de casa, só que ele nunca mais foi visto vivo. Então, antes de entrarmos de cabeça na investigação e todos os detalhes que realmente são muitos, vamos voltar no tempo e conhecer um pouco sobre
Jay. Jay Michael Orbin nasceu no dia 8 de setembro de 1959 em Phoenix, no Arizona, e era o segundo filho de Jake e John Orbin. Ele também tinha um irmão mais velho chamado Jake Orbin Jr., que tinha nascido 6 anos antes, e os pais de Jay vinham de pequenas cidades na Pensilvânia e se casaram em Canonsburg. E com boa parte da população local, Jake trabalhava nas minas de aço e carvão, enquanto John se dedicava a uma variedade de trabalhos aqui e ali. Quando Jake Jr. tinha apenas 3 anos de idade, a família Orbin se mudou para o Arizona e eles decidiram fazer isso porque Jake Jr. sofria muito com asma severa e na nova cidade eles teriam acesso a serviços de saúde muito melhores. Lá no início do século XX, o Arizona era um destino popular para pessoas com problemas respiratórios, como asma e tuberculose, devido ao clima quente e seco do deserto do Sonora, que se acreditava ser um tratamento eficaz para essas condições. Então, essa mudança fazia muito sentido para a família. Em 1956, os Orbin compraram uma pequena casa por cerca de $8.000 no subúrbio de Alta Vista, no nordeste de Phoenix, e a luta para pagar a hipoteca de $78 por mês era real. Mas o casal estava super determinado. Jake, o pai, trabalhou em diversos empregos, desde curral até lavar pratos em restaurantes, até que finalmente conquistou uma vaga nos Correios, onde construiria uma carreira sólida de 30 anos. Já John se tornou gerente de linha de montagem na Honeywell, que era uma empresa que fabricava peças para o setor militar e aeroespacial. E apesar das dificuldades financeiras, os Orbin eram uma família unida e trabalhadora, com fortes valores católicos e de classe média. A vida de Jay foi construída em um ambiente super acolhedor, onde os aniversários eram sempre comemorados em família e os domingos eram dedicados à igreja. Desde cedo, Jake treinava o time de beisebol do filho e quando Jay tinha 12 anos, seu pai fez questão de levá-lo em vários jogos. Não é à toa que o esporte, especialmente o beisebol, era uma parte praticamente essencial da vida dos Orbin. Eles realmente levavam isso a sério, mas nunca foi algo que se tornou uma obrigação e continuou ali mantendo a parte da diversão. Jay cresceu saudável, com a infância cheia de princípios sólidos, aprendizado e apoio familiar. Na adolescência, Jay era um jovem alto, magro, de bigode, com cabelos grossos e escuros, penteados em camadas e usava óculos de armação grande e quadrada. Ao alcançar a fase adulta, ele se tornou um homem mais corpulento, mas não necessariamente acima do peso, Ele, só não era malhado nem super magro. Ele também era conhecido por seu sorriso torto, olhos azuis penetrantes, cabelos castanhos ralos e uma barba cheia que manteve durante grande parte da sua vida. E podemos dizer que a vida de Jay foi bem interessante, principalmente no que se diz a sua carreira profissional. Como ele era naturalmente extrovertido e ambicioso, Jay praticamente era um vendedor nato. Se ele queria te vender alguma coisa, meu filho, ele ia conseguir, tá? Ele era bom. E o seu grande sonho de se tornar um grande empresário começou bem cedo. Aos 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego trabalhando à noite e nos finais de semana em uma loja de jardinagem da Fed Mart, que é uma loja de departamentos onde o seu irmão Jake Jr. era gerente. E na verdade, Jake conseguiu um emprego porque o seu irmão deu uma ajudinha, Fez ali uma referência, falou bem, aquela coisa toda. Não demorou muito tempo até que as pessoas ficassem completamente encantadas pela personalidade carismática de Jay, e ele começou a prestar serviços extras de paisagismo para canteiros de obras, e ele adorava isso. Então, após formar na Cortez High School em 1977, Jay decidiu trabalhar em tempo integral com paisagismo. Pouco tempo depois, ele fundou a sua própria empresa chamada Landscape Matters e convidou o irmão para ser o sócio, o que obviamente ele super aceitou, porque eles se davam muito bem, então por que não? E juntos eles conseguiram transformar o negócio, que era bem pequeno, era uma coisa mais familiar, em uma grande empresa licenciada prestando serviços de paisagismo para hotéis da rede Motel Six de todo o país. Logo após formar, em 1978, Jay comprou sua primeira casa em Dobson Ranch com o irmão, que é um subúrbio de Mesa, no Arizona. Mas na metade da década de 80, o mercado ali de paisagismo começou a dar uma desacelerada e com seu irmão se mudando para San Diego, Jay decidiu dar aquela boa recomeçada. E com isso, ele usou ali os lucros do negócio de paisagismo para investir em um clube de comédia chamado Chuckles no centro de Phoenix. E o pub, que recebia comediantes renomados, foi um marco em sua vida e Jay fez amizade com vários artistas, incluindo Richard Belzer, que mais tarde se tornaria famoso pelo papel do sargento John Munch na série Homicide: Life on the Streets e adivinha, Lei e Ordem Special Victims Unit. E eu tenho certeza que vocês conhecem esse ator, tá? Se você não conhece,
você tá vivendo errado. Com o fechamento do Chuckles, alguns anos depois, Jay migrou para o setor de vendas, onde ele se destacou bastante. Como eu falei pra vocês, o homem sabia sim vender. E ele fundou a Spectral Kinetics, especializada em globos de eletricidade estática. E embora a empresa tenha tido algum sucesso, né, o mercado logo desapareceu devido à produção em massa dos fabricantes chineses, que traziam ali algo bem mais moderno. Esse, no geral, assim, foi um período bem difícil, mas Jay, sempre determinado, logo fez uma nova parceria. Pouco tempo depois, ele conheceu um homem chamado Jim Rogers, que era um empresário super rico que vendia joias e artefatos decorativos nativos em feiras locais. Impressionado, né, com a ética de trabalho de Jay e todo o seu poder de persuasão em vendas, Jim se tornou seu parceiro e juntos eles abriram a Jayhawk Trader, que era uma empresa especializada em vender joias e artefatos de arte nativa americana. A empresa começou bem pequenininha, alugando estandes em feiras locais para vender bonecas, cerâmicas, tapetes e joias, e também outros itens que eram populares no sudoeste americano. E aos poucos, Jay foi de quase falir a faturar mais de 6 dígitos anualmente. Pois é, o homem era realmente muito bom com vendas. Por conta disso, com o tempo, seu negócio foi crescendo cada vez mais e se transformou na Jayhawk International, passando a operar em nível nacional. E aí ele já entrou em todo novo patamar. Ele alugou um armazém em Phoenix, comprou um grande caminhão de carga branco e se tornou distribuidor atacadista para fabricantes e varejistas. Jay não só alcançou sucesso, mas se tornou um homem muito rico. Tipo assim, muito rico. À medida que sua empresa crescia, Jay passou a viajar cada vez mais, dedicando mais da metade do mês a compromissos em várias cidades do país, retornando a Phoenix apenas para atender aos pedidos dos clientes e reabastecer seu caminhão. As coisas iam de incrível para absurdamente incrível. Pelo menos no que se dizia a respeito aos negócios, né? Na época, os vendedores de joias por atacado eram tipo aqueles empresários de filmes, implacáveis e sempre tentando enganar uns aos outros para fechar um bom negócio. Mas Jay não era assim, ele levava a vida de um jeito muito honesto e isso fez com que seus clientes nunca o esquecessem. Ele era confiável e responsável e as pessoas adoravam ele por isso. Jay tinha aquele jeitão de empresário de sucesso, mas no fundo ele era sensível e realmente se importava com quem estava ao seu redor. E como o dinheiro parecia fluir naturalmente para ele, Jay não tinha problema nenhum em ser generoso. Se ele via que alguém precisava de ajuda, ele ia lá e ajudava. Chegou a um ponto em que Jay tinha mais de 2.800 clientes. Haja clientes. Ele era super disciplinado, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, e seguia uma rotina bem rígida, fazia listas, cumpria horários e estava 100% focado no que fazia. Ele adorava o que fazia e, sinceramente, férias não eram muito a sua praia. Podemos dizer com toda a certeza do mundo que ele era viciado em trabalhar. Apesar de ser financeiramente bem-sucedido, Jay nunca deixou de lado suas origens simples. Ele não era aquela pessoa que ficava esbanjando dinheiro, que só comprava coisas de super marca. Não era. Na verdade, ele era o tipo de pessoa que achava que se arrumar era só polir as botas de cowboy e colocar um chapéu. Então, eu acho assim que o seu senso de moda também não era assim dos mais refinados. Ele basicamente sempre estava vestindo camisas de gola aberta, jeans, tênis e aquele cinturão com fivela gigante, porque, né, quem precisa de mais do que isso? Pelo menos era isso que ele achava. E mesmo com todo o foco no trabalho, o Jay também sabia como se divertir. Ele tinha aquele senso de humor afiado e uma energia positiva contagiante. Todo mundo amava ele e sempre que ele chegava em algum lugar, era difícil não notar aquele sorriso largo e meio despreocupado com tudo. Ele realmente parecia sempre estar na vibe ali da felicidade, não importava o que acontecesse. Isso não quer dizer que ele não se abalava com as coisas ou ficava triste, não é exatamente isso, mas ele não transparecia essas coisas. Ele era um homem que gostava muito que a sua vida privada permanecesse privada. Então, dificilmente alguém saberia exatamente o que estava acontecendo por trás ali, né, da tela, digamos assim. Quando se tratava de vendas, Jay era confiante, carismático e sabia como convencer as pessoas. Esse charme todo também ajudava ele a conquistar as mulheres. Não era o galã de novela, mas tinha algo nele que atraía o sexo oposto e sim, ele sempre estava com uma mulher bonita ao seu lado. Nos anos 80 e 90, Jay era uma presença ali constante
nas casas noturnas do Arizona, como Bourbon Street Circus, Baby's Cabaret e Skin Cabaret. E quando eu digo casa noturna, né, vocês sabem exatamente o que eu tô falando, né? Casas de striptease, casas 18+, aquela coisa. E isso meio que tinha se tornado um ritual. Às vezes ele ia com os amigos, outras vezes ele ia sozinho. Mas o fato é que todo mundo sabia quem ele era. Dançarinas, seguranças e gerentes. Mas, de acordo com seus amigos, ele não ia lá para caçar pontos ou aumentar o seu número de mulheres com as dançarinas, né? Para ele, era só uma diversão sem compromisso. Ele ia lá, conversava com um monte de mulher gatona, bonitona, fazia umas amizades e, de vez em quando, ali, ele conseguia uma namoradinha. Durante ali seus 20 e poucos anos, Jay vivia basicamente toda a sua vida e a capacidade de ser um solteirão sem preocupação. Ele amava as mulheres, mas também as respeitava. Ele não era uma pessoa que passava dos limites, muito pelo contrário. O que é muito importante, né? Principalmente vendo que ele estava inserido nesse mundo de ir em clubes para adultos. E muitas mulheres com quem ele se envolviam acabavam sendo as dançarinas e ele sempre as tratava bem, além de lhe dar presentes caros e dinheiro para que elas pagassem seus aluguéis ou o que elas estivessem precisando na época. Às vezes, essas mulheres se tornavam suas namoradas por um tempo, mas seus relacionamentos eram curtos, já que ele estava sempre viajando, não era porque ele não queria, mas porque era bem difícil que ele realmente conseguisse ter algo mais duradouro. Em 1984, Jay comprou uma casa com mais de 1 acre de terreno em um bairro bonito ao sul de Phoenix. A sua casa tinha piscina e até mesmo uma quadra de vôlei. Era praticamente o lugar perfeito para as festas de solteiro que ele dava. Bem aquelas que aparecem nos filmes que a gente assiste. Nossa, devia ser uma loucura. Nos fins de semana, ele organizava churrascos e festas na piscina, onde sempre tinha uma galera animada, incluindo algumas dançarinas. Mas, como todo mundo sabe, o amor de Jay por mulheres bonitas o fazia tomar umas decisões meio questionáveis, digamos assim. Ele se envolvia com algumas dançarinas que estavam com problemas financeiros ou em relacionamentos complicados. E como ele era muito generoso e, ele tinha muito dinheiro, ele sempre estava disposto a ajudar. Só que às vezes ele acabava sendo explorado por alguma dessas mulheres que viam nele uma fonte de dinheiro fácil. E isso aí também ajudava bastante para que os seus relacionamentos fossem super rápidos, mas ele nunca se importou muito porque ele estava sempre ocupado com o trabalho. Então, naquele momento de sua vida, aquilo fazia sentido e estava tudo bem. Até que em 1985, tudo mudou. Em uma noite qualquer, no clube Bourbon Street Circus, Jay conheceu uma dançarina loira que ele descreveria como o amor da sua vida. E essa mulher era Marjorie Morkin, mais tarde conhecida como Marjorie Orbin. E assim, a vida dessa mulher era bem interessante. Sério, eu tava lendo o livro, né? Eu usei um livro para fazer esse roteiro. E quanto mais eu lia, eu ficava, gente, que loucura. Parecia um filme, sabe? Toda essa história parece um filme. Então já senta aí, pega a sua pipoca, a sua coquinha ou a sua bebida de preferência, porque temos muita coisa pela frente. A jornada de hoje, meus amigos, vai ser longa. Vamos lá. Marjorie Orbin, nascida como Marjorie Ann Craw, nasceu no dia 29 de outubro de 1961, em Miami, na Flórida. Ela era filha de William e Janelle Craw e tinha uma irmã mais velha chamada Colleen. Quando Marjorie tinha ali apenas 3 anos de idade, seus pais se separaram e a mãe se casou novamente com um homem chamado Peter Garrett, que era um técnico de ar-condicionado que Marjorie sempre considerou como seu verdadeiro pai. E a família era do tipo classe média alta, sabe? A mãe de Marjorie trabalhava como professora de jardim de infância e ainda fazia um bico para bancar as aulas de piano e balé das filhas. E desde cedo, Marjorie aprendeu a ser uma dama da sociedade, já que a sua mãe lhe deu aulas de etiqueta e boas maneiras desde cedo. Quando ela ainda era jovem, sua família decidiu se mudar para Altamont Springs, ainda na Flórida, que é um subúrbio sossegado e bem bonito, cheio de lagos e árvores, bem no norte de Orlando. E foi ali que Marjorie começou a brilhar. Com apenas 6 anos de idade, ela já estava dançando balé clássico, jazz e sapateado, sonhando em se tornar uma dançarina profissional. Eu, com 6 anos de idade, provavelmente ainda estava comendo meleca do nariz. Ela era uma dessas crianças brilhantes e mais tarde, de acordo com as pessoas que a conheciam, ela se transformou em uma mulher belíssima e deslumbrante. Ela estudou na escola Lake Brantley High School e fazia parte da banda como a Majorette, que é aquela pessoa que dança com a banda nas paradas, nos desfiles,
jogos de futebol, etc. E apesar de ser rodeada por garotos e gostar bastante de flertar, ela tinha um fraco por homens mais velhos. Aos 15 anos, Marjorie começou a trabalhar como recepcionista em uma churrascaria e no final de semana ela dançava em um restaurante que também tinha apresentação de teatro chamado Once Upon a Stage, e pelos próximos 3 anos ela continuou trabalhando como recepcionista e garçonete em vários restaurantes de Orlando. Foi durante um desses turnos que ela conheceu Mitchell Murky, que tinha 10 anos a mais que ela. Eu não sei exatamente quantos anos ela tinha na época, mas acredito que seria ali 17, 18 anos, enquanto Mitchell teria 27 ou 28. O relacionamento dos dois se desenvolveu super rápido. O cara tinha dinheiro, conseguiu abrir uma loja de motocicletas e Marjorie adorava esse estilo de vida. Mas aos 17 anos de idade, a vida dela deu uma virada. Ela foi diagnosticada com endometriose e descobriu que era infértil, ou seja, não poderia ter filhos de forma natural. E isso foi algo que a afetou muito, já que um dos seus grandes sonhos era ser mãe. E lembrem-se disso, porque essa informação vai ser muito importante lá na frente. Depois de se formar na Lake Brantley High School em 1980, Marjorie se mudou para Orlando com Mitchell e começou a trabalhar como dançarina e garçonete em um enorme complexo de entretenimento chamado Church Street Station. Durante os anos 80, o local era uma das principais atrações turísticas de Orlando e por conta da enorme variedade de casas noturnas temáticas, o local atraía bastante gente. Na época, o Church Street Station tinha uma vibe bem eclética, tinha o bar de discoteca que bombava entre a galera mais jovem e um clube de jazz estilo Dixie que agradava a galera mais velha. E do outro lado da rua tinha o Cheyenne Saloon, que era um bar country gigante, todo decorado, como uma casa de ópera do sul, onde Marjorie trabalhava como garçonete e dançarina. Ela e as outras garçonetes costumavam passar 90% do tempo delas servindo drinks, mas de vez em quando ali elas deixavam as bandejas de lado para apresentarem números de dança coreografados. Nos próximos 5 anos, Marjorie passou por várias funções no Cheyenne Saloon. E foi nesse rolê que ela conheceu um homem chamado Michael J. Peter, um empresário rico do ramo de restaurantes que acabaria se tornando uma presença constante em sua vida. Dito isso, é um nome aí que vocês precisam se lembrar porque ele vai aparecer bastante na história. O cara era conhecido pela Flórida basicamente como o rei dos clubes de striptease, porque ele costumava transformar bares decadentes em lugares de luxo. Tipo assim, continuavam sendo clubes para maiores de 18 anos, mas com a pegada mais rica, pra galera mais rica. Michael sempre estava pela área em reuniões de negócios e como ele era um cliente VIP, os gerentes sempre mandavam Marjorie atender ele. O cara ficou bem impressionado pela beleza dela, suas pernas longas e o jeitão deslumbrante que ela tinha. Ela basicamente representava tudo o que ele mais prezava: glamour, beleza e classe. Mas o que realmente conquistou Michael foi a ética de trabalho de Marjorie. Ela não era só um rosto bonito, ela mandava muito bem nas danças e logo virou responsável por coreografar para os outros clubes, do complexo, criando rotinas de jazz, sapateado e dança de linha. E não demorou muito tempo até que com 19 anos de idade ela fosse promovida a gerente do Cheyenne Saloon. Foi nesse ambiente que Marjorie e Michael começaram uma amizade que com o tempo virou um romance e ele seria um nome constante na vida de Marjorie pelos próximos 30 anos. Até os 34 anos de idade, Marjorie já havia se casado 7 vezes. 7 vezes. Seus relacionamentos eram bem rápidos, mais intensos e muitas vezes bem conturbados, para dizer o mínimo. O que ela buscava, na verdade, era alguém que preenchesse o vazio de não poder ter filhos. E eu acho que nem só isso também. Eu acho que ela tinha todo aquele sonho de ser dona de casa, ter o maridão maravilhoso, ter filhos, ter uma grande família, aquela coisa toda. Ela queria criar uma família, ter estabilidade, mas também tinha uma visão de amor que beirava o perfeccionismo. E eu acho que isso foi uma coisa que atrapalhou muito para que ela realmente conseguisse desenvolver uma relação mais duradoura. Ela queria um amor ideal, perfeito e sem nenhum tipo de problema. O que é assim, é o sonho de todo mundo, mas nós sabemos que ninguém é perfeito, então criar essa expectativa em um relacionamento com outra pessoa é a receita perfeita para se frustrar. Pelos próximos 15 anos, Marjorie viveu no período de lua de mel de novos relacionamentos, sempre caindo de cabeça na paixão inicial, no famoso fogo da paixão. Só que conforme o fogo da paixão ia se apagando, ela se sentia
insatisfeita e começava tudo de novo. Ela nunca conseguia ficar sozinha e por muitas vezes ela pulava de um relacionamento para o outro, mal deixando o anterior realmente acabar. Ou seja, traições constantes. Os caras ficavam encantados com a beleza dela, mas Marjorie era muito mais do que só um rosto bonito. Ela tinha uma energia magnética e diziam, né, que estar perto dela era viciante. Ela fazia todo mundo se sentir incrível, desejado, especial, e afinal, quem não quer se sentir dessa forma? Mas o carinho, o amor e a atenção que ela demonstrava com todo mundo, na real, era mais uma fachada. Na verdade, muitos a viam como uma pessoa bem egoísta que não estava nem aí para os outros. Ela mesma dizia que não tolerava mediocridade e que só abria o coração para quem realmente valia a pena. Mas, se alguém a decepcionasse, já era sem dó nem piedade. Agora vamos falar sobre os homens em sua vida. Parece que, à primeira vista, eles eram todos diferentes. Mas adivinha o que eles tinham em comum? Dinheiro. Bufunfa. Todos eram cheios da grana. Aos 19 anos de idade, Marjorie se casou pela primeira vez. O cara com que ela estava, o Mitchell Mork, que falamos há pouco tempo, a pediu em casamento e eles se casaram em 1981. Porém, pouco tempo depois, Mitchell pediu o divórcio e lá se foi o matrimônio. Marjorie disse que a separação foi amigável e, para não perder o glamour, ela continuou usando o sobrenome Mork, porque, segundo ela, era mais bonito e um nome que combinava com a sua carreira de dançarina. Depois disso, os casamentos e divórcios foram praticamente uma constante em sua vida. Ela seguiu firme e forte nessa maré de relacionamentos curtos e bem tumultuados. Em um desses, o cantor de meio período Luke Forrest, que é um nome bem legal, né? Eu gostei desse nome, um nome artístico legal. Mas enfim, ele apareceu no Church Street Station para se apresentar com a sua banda e Marjorie, como sempre, se encantou. Luke era bonito, alto, tinha traços bem marcantes e estava lá na casa dos 30. Ele também trabalhava como cabeleireiro durante o dia em um salão chamado Regis e era originalmente de Ohio. Mas, apesar de eles formarem um casal bem atraente e tal, aquela coisa toda, o relacionamento deles foi, assim, totalmente destrutivo. Era tóxico de ambos os lados. De acordo com o livro que eu li, eles viviam como se estivessem em uma montanha-russa o tempo todo. Era tudo muito intenso. Não tinha aquele momento de paz, relaxamento, amor. Era só caos. De acordo com Marjorie, Luke tinha um controle absurdo sobre tudo, até as finanças deles. Ele exigia que ela entregasse o salário todo para ele pagar as contas, mas um dia, quando Marjorie estava no trabalho, um colega contou que o carro dela estava sendo rebocado. Ela foi atrás de Luke e a surpresa veio. O cara estava gastando o dinheiro dos dois em jogos de azar. Então, sabe o dinheiro que ele deveria estar pagando as contas de água, de luz, não sei o quê, do carro, enfim? Ele estava jogando tudo fora. Porque ele sempre perdia, ele não ganhava nunca. Ele era meio ruim, realmente, nesse jogo. Obviamente, ela ficou com muita raiva e, após confrontá-lo, ela terminou o relacionamento, mas não demorou muito tempo até que ele voltasse rastejando e pedindo desculpas, e ela acabou aceitando, e eles voltaram e tudo recomeçou, montanha-russa, aquele caos, aquela loucura, continuou, né? Por um tempo, no comecinho, até parecia que as coisas iriam melhorar, né? Parecia que tinha melhorado no caso, e Marjorie realmente acreditou que ele tinha mudado. Mas, em 1985, as coisas tomaram um rumo ainda mais complicado. Luke começou a falar sobre se mudar para a cidade dele, que era Cincinnati, onde seus pais eram donos de um prédio de apartamentos. Tá? Guarda essa informação. Acontece que seus pais queriam vender esse prédio de apartamentos e eles ofereceram para o filho os lucros e um apartamento de graça se ele fosse para Ohio e reformasse o complexo. Na teoria, isso era incrível. Eles teriam um ótimo lugar para morar e ainda ganhariam dinheiro super rápido sem terem muito trabalho. Então, Marjorie nem pensou duas vezes, ela super concordou em ir com ele e até largou seu emprego na Church Street Station, confiando que Luke sabia exatamente o que ele estava fazendo. Spoiler, ele não sabia. O plano parecia perfeito, até que as coisas começaram a dar errado. Era o famoso bom demais para ser verdade. Luke, esse queridíssimo, ele vendeu quase todos os móveis e coisas do casal por $8.000 e a grana ficou toda guardada no carro. Quando estavam prestes a sair de Orlando, Luke ficou super agitado, parando em telefones públicos para fazer ligações esquisitas, até que ele finalmente decidiu contar toda a verdade para Marjorie. O apartamento deles,
que os pais dele tinham prometido de graça, não estaria pronto por mais um mês. De acordo com Luke, ele tinha amigos em Las Vegas que eram donos de um salão e que poderia conseguir um emprego por algumas semanas até o apartamento deles ficar pronto. Só que assim, Marjorie ficou muito preocupada, afinal, Cincinnati ficava bem longe de Las Vegas. Mas ela queria acreditar em Luke, né? Ela tava, não, ele mudou, ele tá diferente, ele é um novo homem, aquela coisa toda. Ela realmente acreditava. E pra ser bem sincera, ela não tinha, assim, muita escolha. Ela tava sem emprego e sem lugar pra morar. No outono de 1985, eles chegaram em Las Vegas com o planejamento de ficarem apenas um mês. Então, eles alugaram um pequeno apartamento e Marjorie conseguiu um emprego como dançarina no Stardust Hotel em Cassino. Era um trabalho cheio de glamour, mas o salário nem tanto. Pouco tempo depois, Luke começou a agir de um jeito bem estranho. Ele via dizendo que estava procurando emprego, mas ao mesmo tempo ficava pressionando Marjorie a fazer striptease para ganhar dinheiro extra. E não parou por aí. Antes tivesse parado. Logo, ele começou a sugerir trazer outra mulher para o relacionamento dos dois. Pois é. As semanas foram passando e a história dos amigos que ofereceriam emprego ficou cada vez mais suspeita. E quando finalmente Luke encontrou, entre muitas e muitas aspas, essas pessoas, surgiu outro problema. Ele não podia trabalhar como cabeleireiro em Las Vegas porque sua licença de cosmetologia só valia na Flórida. Bem conveniente, né? Não é mesmo? A esse ponto, aquela ideia inicial de ficar apenas um mês em Las Vegas caiu por terra, porque ele já estava no terceiro. E Marjorie começou a desconfiar que Cincinnati não passava de papo furado. Pelo que ela sabia, ainda tinham mais $8.000 guardados, né? Pelo menos tinha sido isso o que Luke tinha dito pra ela. Mas quando ela foi dar aquela boa e velha verificada, adivinha? O dinheiro tinha simplesmente desaparecido. O que acontece? Luke tinha usado todo o dinheiro que eles tinham em apostas. De novo. Pra Marjorie, essa foi a gota d'água. Ela ficou com muita raiva porque ele tinha feito ela sair da cidade que ela morava, abandonar o emprego que ela gostava e fazer tudo isso na esperança de uma vida melhor. Mas ele apenas estava 100% nem aí e fez o que ele queria sem nem pensar nas consequências. Então, Marjorie arrumou suas coisas, pegou o carro deles e decidiu voltar pra Flórida. Só que no meio do caminho, o carro começou a dar problema, porque realmente a bichinha não estava tendo muita sorte nesse momento. E quando ela chegou em Phoenix, o veículo quebrou de vez. E ao parar em uma oficina, o mecânico disse que ela precisava de uma peça específica que, além de ser super cara, demoraria pelo menos 10 dias para chegar. E como ela não tinha muita escolha, ela se hospedou em um hotel e começou a repensar o que faria. Primeiro, ela achou que a melhor coisa a se fazer seria arranjar um emprego temporário para juntar o dinheiro, consertar o carro e voltar para a Flórida. Porém, esse plano também não deu muito certo. Até que em um certo dia, enquanto andava pela cidade, ela passou em frente a um clube de striptease chamado Bourbon Street Circus. E como ela estava desesperada e sem um centavo, acabou aceitando trabalhar ali mesmo. Depois de aceitar o emprego como dançarina de topless, ela alugou um quarto em um motel de estadia prolongada que ficava perto do clube. E, com o pouco dinheiro que tinha, ela montou alguns looks com roupas de brechó e não demorou muito tempo para que começasse a ganhar muito dinheiro. Como gerente de clube, o máximo que ela tinha recebido era $850 por semana, mas dançando ali no Bourbon Street Circus, Marjorie fazia de $500 a $600 por noite. Essa foi a primeira experiência dela como dançarina de topless e foi a partir daí que ela começou a ver e experimentar o seu lado mais sexy. Não era só a aparência. Marjorie sabia usar o charme e a conversa para fazer os homens se sentirem especiais. E além disso, ela era extremamente inteligente e tinha um talento quase instintivo para entender o comportamento humano. Acho que podemos dizer que ela era como camaleão, sempre tendo uma facilidade em ler as pessoas e se adaptando de acordo com isso. O que pode ser uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo, isso fazia com que ninguém realmente conhecesse a verdadeira Marjorie. Só pra vocês terem noção, a maioria dos clientes pagavam muito dinheiro apenas pra conversar com ela. Eles não queriam nada, eles não queriam topless, uma dança, nada, era realmente só sentar e conversar. E eles pagavam muito por isso. Era um típico sábado de 1985, quando Jay Orbin resolveu pagar uma bebida pra Marjorie. E olha, ele gostou tanto do papo que virou cliente fiel do Bourbon Street Circus, a ponto dele ir 6 noites por semana, apenas para ver Marjorie e conversar com ela.
Depois de algumas semanas, Jay começou a insistir para encontrar Marjorie fora do clube e ter um date ali mais romântico com ela, mas ela sempre recusava. Só que Jay era um homem persistente, bem persistente. Eu não sei exatamente como era essa persistência, eu não sei se ele chegava a ser um esquisitão que ficava o tempo todo enchendo o saco dela, mas não sabemos. O que sabemos é que depois de uns 2 meses nesse vai e vem, Marjorie começou a simpatizar com ele. Afinal, eles acabaram criando ali uma certa amizade, porque ele estava 6 dias por semana indo lá conversar com ela. E foi então que ela finalmente aceitou sair para o tal encontro. Jay preparou um piquenique no parque com tudo organizado, né, super romântico, e ao que tudo parecia, né, ao que tudo indicava ali, seria incrível. Afinal, ele foi super fofo, né? Por enquanto. O começo foi digno de comédia romântica, cesta de piquenique, cobertor, elogios e aquela coisa toda, mas foi aí que veio a parte esquisita. Ele pegou uma câmera profissional enorme e começou a tirar foto dela sem parar. Quando eu digo sem parar, era sem parar mesmo, tá? Só pra vocês terem noção, chegou a um ponto de ficar até meio assustador e por motivos óbvios, isso deixou Marjorie bem desconfortável. Apesar desse primeiro date ter sido meio estranho, eles continuaram se vendo no clube, porque ela tinha um trabalho a fazer, ela não podia apenas ignorar ele ou tratar ele mal, porque ele pagava muito dinheiro pra estar ali. E Marjorie até começou a perguntar sobre ele pra outras dançarinas, e foi assim que ela descobriu que Jay tinha um histórico bem curioso. Ele gostava de ajudar garotas que estavam passando por dificuldades financeiras ou situações complicadas, e que ele sempre era muito gentil, ele não fazia isso esperando nada em troca. E ele também nunca tinha sido desrespeitoso com nenhuma delas. E nunca passava do ponto. Então ela resolveu dar mais uma chance pra Jay e eles saíram de novo. Dessa vez, Jay se comportou como um perfeito cavalheiro. E nas semanas seguintes, os encontros foram ficando cada vez mais frequentes. Até que um dia, Jay tocou no assunto sobre onde ela estava morando, que naquela época era um quarto de hotel, e ofereceu o quarto extra da casa dele para que ela pudesse economizar dinheiro até que conseguisse, né, ir para um lugar melhor. E Marjorie acabou aceitando o convite, mas ao chegar na casa de Jay, ela ficou bem surpresa porque a casa era bem diferente do que ela pensava. A casa era um completo caos. Geladeira vazia, móveis praticamente inexistentes. E o detalhe mais marcante, paredes decoradas com posters baratos de mulheres nuas e fotos amadoras de dançarinas, né, dos clubes, usando lingeries minúsculas. E o lugar era imundo. O que é um pouco estranho, porque a gente sabe que ele tinha muito dinheiro, então ele poderia contratar pessoas para limparem a casa dele, mas por algum motivo ele não fazia isso. E eu até entendo o fato da casa estar bagunçada e suja, já que ele vivia, né, viajando e tal, então talvez ele não tivesse tempo para ficar limpando a casa dele. Mas o negócio das fotos de mulheres peladas realmente me pegou um pouco. Achei bem esquisito. Mas cada um com seu gosto, né? Mas, por incrível que pareça, isso não fez com que Marjorie saísse correndo pela porta da frente. Ela sempre foi muito obcecada por limpeza, então ela começou a arrumar tudo freneticamente. E pelas próximas semanas, ela passava todo o seu dia arrumando a casa e pela noite ia trabalhar no clube. Enquanto isso, Jay ia trabalhar em seu armazém todas as manhãs e pela tarde voltava para casa para poder levar Marjorie para jantar fora com ele. Essa rotina só fez com que ele ficasse ainda mais apaixonado e se dependesse apenas dele, os dois ficariam grudados o tempo inteiro. Mas Marjorie não se sentia da mesma forma. Em um belo dia, Jay a levou para um restaurante super chique e depois eles foram para um clube, né, para dançar e beber e se divertirem um pouco. E tudo estava indo muito bem. Ele estava todo romântico e Marjorie ficou até impressionada. Naquele momento, naquele exato momento, a atração realmente era mútua, mas as coisas mudaram poucas horas depois. Após eles voltarem para casa, eles foram para o quarto e as coisas começaram a dar uma esquentada. Se é que vocês me entendem. Só que foi aí que tudo começou a dar errado. Como assim, Jayce? Tinha tudo para dar certo. Então, na visão de Jay, os dois tinham tido relações íntimas. Mas não foi bem isso que aconteceu. É importante falar que ele estava bêbado a esse ponto, então para ele tinha sido tudo incrível, mas para Marjorie foi horrível. De acordo com ela, ele estava todo suado, se esfregando em cima dela, quando de repente ele disse: "Uau, isso foi incrível!" Sendo que eles não tinham feito nada. E não para por aí. Depois disso, dessa coisa incrível aí, de acordo com ele,
ele virou pro lado e dormiu. Eu não preciso nem falar pra vocês, né, que ela ficou bem desconfortável com a situação. Então ela apenas vestiu a roupa e é isso. E como ela não queria ferir os sentimentos dele, ela nunca mencionou sobre isso pra ele. Só que ela percebeu que não era aquilo que ela queria e que não estava tão interessada nele assim. Ela via ele como amigo, mas não conseguia desenvolver aquela coisa mais romântica, e tá tudo bem. E com isso ela foi se afastando e decidiu voltar pra Flórida. Pra ela, Jay Orbin era um cara muito legal, mas ela queria um romance extraordinário. Ela queria, na verdade, um romance, ela queria sentir alguma coisa a mais e não sentia. E apesar de o relacionamento dos dois ter sido bem rápido, Jay nunca esqueceu Marjorie. E anos depois, ele ainda se referia a ela como aquela que escapou. Porém, esse não foi o fim de Jay e Marjorie. Muitos anos depois, eles iriam se reencontrar novamente. Mas, no meio tempo, Marjorie se manteve muito ocupada. De volta à Flórida, Marjorie retomou contato com um dos seus amigos mais antigos, Michael J. Peter. Lembram dele? Que era aquele amigo conhecido como o rei dos clubes de strip? Então, eles voltaram a ter contato constante. Ele era bem famoso no seu ramo e era conhecido por ter transformado clubes decadentes em sofisticados clubes de cavalheiros. E como ele sabia que Marjorie era muito boa no seu trabalho, ele não perdeu tempo, ele ofereceu um emprego em um clube que ele tinha perto da Pompano Beach, chamado Three Doll House. E ela, que não era besta nem nada, nem pensou duas vezes antes de aceitar. E amigos, deu super certo. Agora ela passou a ganhar cerca de $1.000 por noite, que era quase o dobro do que ela ganhava em Phoenix. E cheia de dinheiro, ela conseguiu reconstruir essa vida e passou a morar em um apartamento maravilhoso e comprou um carro novo. As coisas estavam indo de vento em popa. Mas adivinha quem decidiu dar o ar da graça depois de todo esse tempo? Luke. Sim, isso mesmo, aquele Luke. Aquele que roubou todo o dinheiro dela e apostou absolutamente tudo. Pois é. Ele teve a cara de pau e a audácia de voltar e começou a pedir desculpas a ela e, chocantemente, eles voltaram a namorar. Mas vocês pensam que dessa vez as coisas seriam diferentes, vocês estão muito enganados. O relacionamento continuava tóxico e era o puro suco do caos. Em um certo dia, durante uma visita dos pais de Luke, ele simplesmente fez um anúncio de que os seus pais estavam ali para o casamento deles. O casamento de Luke e Marjorie. Ah, Jason, mas qual o problema? Né? Os pais estavam ali pro casamento deles. Então, acontece que Marjorie não sabia que eles iam se casar, né? Não teve um pedido, uma preparação, nada. Ele só decidiu, vamos casar e é isso. Mas ela ficou tão surpresa com tudo aquilo que ao invés de terminar tudo ou surtar, ela ficou com medo de magoar a mãe de Luke e concordou com aquela maluquice. Os dois se casaram no dia 9 de maio de 1986, mas para o choque de um total de 0 pessoas, apenas um mês depois, Marjorie arrumou as malas e foi embora. E o divórcio foi finalizado 3 meses após o casamento. Mas Marjorie não ficou sozinha por muito tempo. Pouco tempo depois, ela começou a namorar com um homem chamado Joey Cannizzaro, que era um italiano bonitão, dono de uma empresa de azulejos. E rico, né? Claro, ele também era muito rico. E por fora, Joe parecia ser um cara durão e tal, mas na realidade ele era super romântico. Aparentemente. Ele vivia levando para encontros maravilhosos e até a levava para os seus locais de trabalho para que ela soubesse o que ele fazia da vida. E foi assim que a vida dela seguiu, cheio de reviravoltas e novos começos. Menos de 2 meses depois do divórcio com Luke, Marjorie já estava de aliança nova no dedo. No dia 10 de outubro de 1986, ela se tornou oficialmente a senhora Cannizzaro. Nessa época, ela estava com 24 anos de idade e Joe tinha 33. Porém, enquanto esse era o primeiro casamento de Joe, já era o quarto de Marjorie. Mas sabe como é? Ela deu aquela ajustada criativa, na verdade, e declarou no certificado de casamento que era só o segundo. A rainha do storytelling. A rainha da mentira. E falando em ajustar a realidade, Marjorie tinha uma certa tendência a dar aquela floreada nos fatos. Nada muito grave, mas ela adorava contar uma história misteriosa sobre a própria vida. Às vezes, dizia que falava 3 idiomas fluentes. Às vezes, tinha vários diplomas avançados. Em outras ocasiões, soltava histórias mirabolantes sobre pessoas ricas e famosas que jurava conhecer. Ao longo dos anos, ela foi desenvolvendo uma necessidade absurda de sempre ser o centro das atenções, ser admirada constantemente e receber elogios. Então, vendo que toda vez que ela aumentava as histórias e deixava elas mais interessantes e glamourosas, ela recebia isso. Isso foi uma coisa que ela foi levando pelo resto de sua vida.
Nesse meio tempo, em 1986, Michael J. Peter era tipo o magnata supremo dos clubes de strip. O cara tinha um império, tá? Tipo assim, império. 8 clubes espalhados como Solid Gold, Treadle House e Pure Platinum, que rendiam mais de 10 milhões de dólares por ano. E só pra vocês terem noção, ele chegou em um ponto de monopolizar tanta indústria que abriu 3 clubes na mesma rua. Por que não? Né? A rua inteira só dele. E pra ele tava ótimo, ele não queria mudar. E como o Michael era obcecado pela sua imagem, ele era aquele típico playboy que não estava nem aí pra se estabelecer. Ele só pensava em gastar dinheiro, criar novos clubes e pegar várias mulheres. Toda vez que ele contratava uma dançarina nova, ele entregava um kit de boas-vindas. Sim, isso existia. Com um manual de 23 páginas. E esse manual ensinava basicamente tudo, desde o comprimento exato dos saltos que elas tinham que usar, até a importância de um hálito sempre fresco. E claro, nem todo mundo curtia tanto assim esse controle excessivo. O apelido dele, entre algumas funcionárias, era Pequeno Hitler. Mas Marjorie sempre foi aquela funcionária impecável, então toda vez que tinha algum problema, ela contava exatamente o que estava acontecendo para ele, e isso fez com que Michael confiasse 100% nela. Não demorou muito tempo para ele perceber que ela tinha potencial para muito mais, então ele começou a mandar Marjorie para outros clubes para fiscalizar e resolver problemas. Tipo uma detetive da vida noturna. Ou uma X9. Só que uma X9 do bem, porque realmente aconteciam muitas coisas erradas e, né, ninguém quer isso, principalmente se você é o gerente do local. Ela ajudava a cortar roubos, ajeitar má gestão e botar ordem na casa. E quando Michael resolveu transformar o grupo de dança Solid Gold num show burlesco ao estilo Las Vegas, ele nem pensou 2 vezes antes de chamar Marjorie. Ela não só entrou pro grupo, como ainda assumiu o cargo de produtora. Ela organizava as coreografias, desenhava os figurinos e sempre era a estrela nesses shows. O conceito do grupo, que agora era chamado Platinum Dolls, era ter todas as dançarinas loiras platinadas, com maquiagem igualzinha e figurinos combinando, tipo uma girl band da dança burlesca. E mesmo assim, com todas as meninas praticamente iguais, Marjorie continuava conseguindo se destacar no palco. De acordo com Michael, ela era o centro das atenções, que ela quisesse ou não. Mas geralmente ela queria, então tava tudo certo. Com o sucesso das Platinum Dolls, elas começaram a apresentar pelo país inteiro. E Marjorie, além de liderar com estilo, ainda virou uma espécie de mãe das outras dançarinas, sempre pronta para ajudar, aconselhar e, claro, comandar. Nos anos 80, enquanto o império de Michael J. Peter estava no auge, elas viajavam pelo mundo todo. Tipo, iam para Tóquio, Paris, Itália, Honolulu, e a lista, meus amigos, só fazia crescer. Só que nem tudo eram flores. No dia 19 de outubro de 1988, depois de 2 anos, o casamento dela com Joey Cannizzaro chegou ao fim. E aí as coisas começaram a esquentar de outro lado. A atração entre Marjorie e Michael sempre existiu, tanto física quanto emocionalmente, e em um belo dia, ou noite no caso, eles finalmente cederam ali à tentação. Para Marjorie foi um momento bem confuso. Ela amava Michael desde os 18 anos de idade, mas sabia que ele não era o tipo de pessoa que se estabelecia. Então essa relação ficou naquele vai, não vai, com encontros esporádicos, muita química, mas nada sério. Michael gostava muito dela, mas ele só percebeu o quanto quando, em 1989, Marjorie anunciou que estava indo embora. O que acontece? Nos 8 meses anteriores, ela estava namorando com um homem chamado Ronald McMahon, que era um empresário super rico do ramo de escavação lá de Nova Jersey. E detalhe, Marjorie, a esse ponto, estava com 28 anos e o Ronald, 56. O cara tinha casas em Nova Jersey e Fort Lauderdale, uma coleção de carros caros, e circulava entre a elite da Flórida. E claro, não economizava nas demonstrações de afeto. Mas tinha um pequeno problema. Ele morava em Nova Jersey. Só que quando Marjorie ficava apaixonada, ela movia montanhas pelo seu grande amor do momento. E um tempo depois, Marjorie fez as malas, arrumou tudo para que as Platinum Dolls continuassem sem ela e vazou. Pouco tempo depois, ela se casou com Ronald, mas o marido número 5 também não seria o felizes para sempre que ela tanto procurava. Logo depois do casamento, Ronald fez algo que Marjorie achou o cúmulo do romantismo. Ele a levou até o escritório do seu advogado e transferiu a empresa de escavação para o nome dela. Para completar a declaração de amor empresarial, ele ainda mudou o nome da firma para Marco Contracting. Mar
de Marjorie e Coast de alguma coisa. Ele também repintou todo o maquinário na cor favorita dela, que era verde musgo, e que provavelmente deve ter sido super caro. E assim, romântico? Talvez. Suspeito? Com certeza. Diferente do que Marjorie acreditava, ele não tinha feito isso por amor. Mas guarda isso aí que a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. No ano seguinte, Marjorie mergulhou de cabeça no negócio, aprendeu a fazer contabilidade, folha de pagamento e até manusear retroescavadeiras e tratores. Mas aí começaram a aparecer umas coisinhas, digamos, duvidosas. Antes mesmo de completarem 1 ano de casados, o Ronald providenciou documentos para certificar a Markle Contracting como uma empresa comercial feminina. Por quê? Simples. Em Nova Jersey, contratos de construção do governo precisavam destinar uma porcentagem para empresas de minorias. E empresas de propriedade feminina se encaixavam nisso. Ou seja, a Markle Contracting podia fazer lances mais altos do que outros empreiteiros e ainda assim ficar com os contratos só pela necessidade de cumprir a cota. Em 1989, Ronald contratou uma nova contadora chamada Gilda Blumenthal para trabalhar no escritório que ficava no porão da casa dos McMahon. E a partir daí, Gilda e Marjorie passaram a tomar café da manhã juntas no escritório antes de começarem os trabalhos. E como Gilda via todas as contabilidades da empresa, caso tivesse alguma coisa errada, ela seria a primeira a saber. Foi então que, um certo dia, ela começou a fazer umas perguntas para Marjorie, porque ela já tinha percebido que algo de errado não estava certo. Ela perguntou se a empresa estava completamente no nome dela, se o nome de Ronald não estava em lugar nenhum, e se ele tinha explicado a Marjorie o motivo pelo qual ele tinha feito isso. Colocar a empresa no nome dela e mudar o nome da empresa. Como eu falei para vocês, até aquele momento, Marjorie acreditava que aquilo tinha sido um grande gesto de amor. E definitivamente não era. Pelas próximas semanas, Gilda lhe mostrou vários documentos bem suspeitos que comprovavam que vários impostos não haviam sido pagos e que as dívidas só estavam sendo acumuladas. Isso no nome de Marjorie. Depois disso, ela tentou conversar com Ronald algumas vezes, mas ele sempre desconversava e mudava para outro assunto completamente aleatório. Mas Gilda, por outro lado, continuava insistindo. Se isso explodisse, ia sobrar tudo para Marjorie. Porque o Ronald não estava com o nome em lugar nenhum, então ele podia apenas dizer que ele não sabia e que a empresa nem era dele. E foi aí que as brigas começaram. E não foram discussõezinhas simples, não. Foram brigas muito feias. Até que, um certo dia, o Ronald disse que ele precisava de um tempo e então ele foi para a outra casa que ele tinha, que ficava em Fort Lauderdale. E o que Marjorie fez enquanto ele estava fora? Começou a sua vingança. Ela ficou com tanta raiva, e com motivo, que ela começou a ligar para diversos empreiteiros, fez uma denúncia para a Receita Federal dos Estados Unidos e ainda copiou todos os documentos comprometedores do escritório. E para dar o toque final, ela enviou absolutamente tudo para a Receita Federal. Com o caos instalado, com sucesso, Marjorie pediu ajuda para a mãe e para o Michael e na mesma hora eles foram lhe buscar. Pouco tempo depois, ela pediu o divórcio e deixou tudo bem claro nos documentos sobre as dívidas e que elas pertenciam ao Ronald. Ela acreditava que dessa forma estaria livre, porém, não foi isso que aconteceu. Sem que ela soubesse, uma restrição financeira foi registrada em seu nome e isso fez com que ela ainda tivesse uma dívida de $50 mil. E ela só ia descobrir sobre isso lá na frente. Agora, Marjorie estava morando com Michael em sua mansão e, além de oferecer abrigo, ele ainda a contratou de volta para coreografar e dançar com as Platinum Dolls e nos anos seguintes ela viveu uma vida de luxo. Era comum que eles viajassem para o Caribe em iates e visitassem o sul da França. E Michael continuava enchendo de presentes como joias, diamantes e casacos de pele. Em 1990, o império de Michael só crescia. Ele já tinha mais de 50 clubes espalhados pelo mundo. Londres, Barcelona, Paris, México e por aí vai. E uma fortuna que saltou de 10 para 100 milhões de dólares por ano. Juro. E ele não parou nos clubes. Ele até lançou uma revista masculina chamada Platinum, fez calendários, se jogou na indústria cinematográfica e até nos videoclipes. Já Marjorie, claro, estava sempre envolvida nos projetos, posando para revistas, fazendo fotos para os cartazes e aparecendo como dançarina nos videoclipes. E como vocês devem imaginar, a química dos dois só fazia aumentar cada vez mais. Se tinha alguém no mundo que realmente conhecia Marjorie, era Michael. Como a gente sabe, Marjorie tinha seus segredos e não eram poucos. Por exemplo, Michael nunca soube quantas vezes ela realmente tinha se casado ou que ela não podia ter filhos. Mas isso não impedia que ele a amasse
né, independente de qualquer coisa. E eu acho que se ele soubesse, ele também não se importaria. Mas ela preferia manter essas coisas como segredo. Em 1991, Michael pediu em casamento e ela, obviamente, disse que sim. Mas foi aí que o caldo começou a entornar. Antes, ela parecia lidar muito bem com o fato de que o trabalho dele envolvia estar cercado de mulheres lindas o tempo todo. Só que agora, como noiva, as coisas mudaram. Marjorie ficou super ciumenta, insegura e bem possessiva. E para Michael ficou super claro que se eles se casassem, ela esperava que ele se transformasse em outro homem, e isso não estava nos seus planos. Por outro lado, Marjorie começou a achar que ele estava agindo de propósito, se exibindo e flertando com outras mulheres só para provocar. Então a gente não tem realmente como saber se ele estava fazendo isso, e aí por isso que ela estava com ciúme, ou se ela apenas estava com ciúme porque ela estava com ciúme. Mas, por coisas que vão acontecer no futuro, é bem provável que ela realmente era apenas ciumenta e possessiva e ele não estivesse dando nenhum motivo a mais, ele só estava meio que agindo como ele estava agindo antes, só que antes ele era solteiro. Então, assim, não dá realmente pra julgar isso aqui, né? E o resultado, poucas semanas depois do pedido, Michael voltou atrás. Ele disse que tinha cometido um erro, que não era um homem feito pro casamento. E ainda acrescentou que sabia que Marjorie queria uma vida estável, uma família, essas coisas. Só que ele não queria nada disso e seria injusto com os dois se eles se prendessem a um relacionamento onde algum lado teria que ceder tanto assim. Mas, apesar do fim, Marjorie continuou trabalhando com Michael, liderando as Platinum Dolls, e eles continuaram sendo muito amigos. E, obviamente, que o sentimento que eles tinham pelo outro não desapareceu do dia pra noite, mas agora eles sabiam que eles não tinham como dar certo romanticamente, apenas ali realmente com a parceria, com a amizade, com o companheirismo. E como uma forma de ajudar, Michael até se ofereceu para comprar um apartamento para ela, mas ela recusou. Ela preferiu alugar um chalé simples de um quarto e um banheiro por apenas $600 por mês, que ficava bem perto de Fort Lauderdale. Obviamente, a diferença entre o chalézinho que ela alugava com a mansão gigantesca de Michael era gigantesca, e ele detestava isso. Ele queria poder dar uma vida de luxo para ela, mesmo que fossem apenas como os amigos, mas ela não se importava, ela queria conseguir as coisas dela com o seu próprio dinheiro, então ela continuou no seu chalé. Com o tempo, a tensão inicial que tinha ali, pelo fato deles terem se tornado noivos e terminado, foi diminuindo e os dois voltaram a ser bons amigos, e Michael nunca deixou de amá-la. E chegou a prometer que sempre estaria lá por ela. E anos depois, ele cumpriria essa promessa. Então lembre-se dele, porque lá no final da segunda parte do caso, ele vai voltar a dar o ar da graça. Em 1992, Marjorie se casou pela 6ª vez. Sim, 6ª. Com um homem chamado Milan Radecitz. Mas esse casamento já nasceu fadado ao fracasso. Milan era abertamente gay e ele estava prestes a ter o seu visto expirado. Então, Marjorie topou esse casório de fachada para ajudar o amigo a não ser deportado para a Dinamarca. Foi aquele casamento relâmpago no cartório, seguido por um divórcio igualmente rápido. E mais uma vez, ela voltou a usar o sobrenome Mork, que era do seu primeiro casamento, porque ela achava que ficava um nome mais bonito para ser o seu nome de palco. Quase um ano depois do término com Michael, ela ainda estava na Flórida dançando com as Platinum Dolls, mas se sentia cada vez mais presa. De certa forma, parecia que ela ainda pertencia a Michael, porque toda vez que ela saía com as amigas para dançar, sempre tinha algum cara interessado, mas assim que descobriam quem ela era, davam aquele famoso passinho para trás. Então, no início de 1993, Marjorie decidiu que era hora de recomeçar. Então, ela colocou seus pertences no seu Ford Bronco e partiu para Nevada. Lá, ela trabalhou como uma showgirl em Las Vegas, só que aos 33 anos, a vida noturna, que antes era pura diversão, já não tinha mais o mesmo brilho. Ela estava cansada daquela rotina e ansiava por algo mais. Ela queria um relacionamento que realmente durasse e que fosse com uma pessoa que ela realmente amasse. Na cabeça de Marjorie, existia um mundo paralelo, onde ela era aquela dona de casa de comercial de margarina. Onde ela cozinhava, limpava a casa e cuidava de uma família amorosa. Mas, mais do que tudo, ela queria ter um bebê. Esse sempre foi o maior sonho dela, desde que ela se lembrava como gente. E aí, em 1994, veio uma reviravolta digna de novela. Um telefonema inesperado de um fantasma do passado. Quem estava na linha? Jay
Orbin. Nos anos 90, Jay estava super bem de vida com a sua empresa, a Jayhawk International, mas o cara vivia na estrada, passava metade do ano viajando a trabalho e aos 35 anos de idade, ele parecia ter abraçado a vida de solteirão convicto. Ele nunca tinha se casado, já tinha saído com várias mulheres lindas, mas nada tinha sido sério, tinha durado alguns anos e aí terminou. Não, geralmente durava alguns dias, talvez semanas e raramente ia para meses. Só que mesmo depois de tanto tempo, Jay ainda tinha um lugarzinho especial no coração pra Marjorie. E olha isso, preste atenção aqui. Durante 10 anos, sim, 10 anos, toda vez que ele ia pra uma cidade nova, ele procurava o nome dela nas listas telefônicas, ligava para várias Marjories Mark, ou com nomes parecidos, mas ele nunca encontrava a certa, até que em uma viagem a Las Vegas ele viu um outdoor com um rosto conhecido. Era ela. E não só no outdoor, ela estava em panfletos, táxis, placas e basicamente em todos os lugares. Jay, completamente empolgado e talvez um pouco assim, quase nada obcecado, correu até um telefone público, folheou a lista telefônica, bem a moda antiga mesmo, e finalmente achou o nome dela. E dessa vez realmente era a Marjorie Mark que ele estava ali tanto procurando. E sem nem pensar duas vezes, ele arrancou aquela página amarela como se fosse um tesouro e guardou na carteira por anos. E quando ele finalmente ligou para ela atendeu. Provavelmente ela ficou um pouco surpresa, né? Porque eles tinham passado 10 anos desde que eles tinham se falado pela última vez. E Jay era aquele cara simples, pé no chão, bem diferente dos playboys metidos com quem Marjorie costumava se envolver. Então era uma coisinha assim diferente. E ela gostou disso. Na primeira vez que ele ligou pra ela, eles conversaram até o amanhecer, como se o tempo não tivesse passado. Jay voltou pra Phoenix no dia seguinte, mas a conexão deles só cresceu e os dois passavam horas a fio, assim, no telefone praticamente todas as noites. E depois de um tempo, Marjorie foi visitá-lo. A casa de Jay já tinha melhorado bastante, né, desde a última vez. Ainda tinha umas fotos de mulheres peladonas nas paredes e tal, mas o lugar tava impecável e a geladeira tava cheia. Tava limpinha, não tava imundo como era antigamente, lembram? Ele deu uma evoluída, graças a Deus. Ele claramente estava se esforçando para que ela ficasse impressionada dessa vez, já que na primeira vez não deu muito certo. E Marjorie ficou uma semana com ele, e quando chegou o dia da despedida, Jay fez aquele gesto dramático. Ele ajoelhou e pediu ela em casamento. Mas ela disse não. Ela gostava dele, mas ela não estava apaixonada, afinal eles tinham acabado de se reconectar depois de tanto tempo separados. E ela sabia que não seria feliz morando em Phoenix. E como eu falei, eles não se viam há muito tempo, então eles nem se conheciam direito mais. Eles tinham que se reconectar, se conhecer tudo de novo. Uma pessoa muda muito em 10 anos. Tipo, em 2 anos você já vê uma diferença absurda, imagine 10. E se tem uma coisa que a gente sabe é que Jay Orbin era bem insistente, então ele não desistiu. E no começo de 1995, lá foi ele para Las Vegas atrás dela. E durante uma conversa bem emocional, Marjorie abriu seu coração e confessou a sua maior tristeza na vida: não ter tido um filho. E foi então que Jay fez uma proposta irrecusável. Ele disse que se ela aceitasse se casar com ele, ele faria de tudo para realizar esse sonho, né? Ele buscaria ali tratamento de fertilidade, moveria céus e montanhas para que isso acontecesse. Para ele, era a chance de ter uma família com a mulher dos seus sonhos, e para Marjorie, aquela era a coisa que ela mais queria no mundo. E assim, eu não preciso nem dizer para vocês que agora ela super aceitou. No dia 22 de julho de 1995, Marjorie Mark virou Marjorie Ann Orbin. Os dois fugiram, né, para casar na icônica Little White Wedding Chapel em Las Vegas. Sim, aquela famosa do Elvis Presley e tal. E assim, nada de convidados, nada de festão, só eles dois e um final ou começo digno de um filme. Mal sabia Jay que esse filme sairia de uma comédia romântica para um filme de terror. Embora a nova vida tranquila com Jay fosse uma grande mudança para a ex-showgirl, parecia que Marjorie estava destinada a assumir esse papel. À primeira vista, Jay e Marjorie formavam um casal bem provável, porque assim, ele era casual, pé no chão e tranquilo, enquanto em contrapartida ela era glamurosa, chamativa e exigente. Afinal, ela tinha viajado pelo mundo todo em iates e jatinhos particulares, enquanto Jay nunca tinha morado a mais de 80 quilômetros do local onde ele nasceu e cresceu. Ela era impulsiva, já tendo se casado 6 vezes aos 30 anos de idade, e ele era um viciado em trabalho que parecia nunca querer se estabelecer. Então, o vínculo deles, né, principalmente ali o vínculo emocional que eles tinham, era bem frágil.
E quando Jay prometeu buscar tratamento de fertilidade para garantir que ela tivesse o filho, Marjorie fez uma contraproposta. Ela concordaria em ir para Phoenix e tentar engravidar por 2 anos, e se no final disso, né, desse período aí de 2 anos, não tivesse sucesso, ou seja, ela não ficasse grávida, ela ia embora sem ressentimentos e sem mágoas. E ele aceitou sem problema nenhum, afinal ele teria ali 2 anos para tentar um relacionamento com ela, e realmente se ele não conseguisse cumprir a sua parte, estava tudo bem. Poucos meses antes do casamento, Marjorie deixou o emprego no Clube Paradise e se mudou para Phoenix, e Jay manteve sua promessa e contratou um especialista para ajudá-los. Mas o processo foi bem doloroso para Marjorie, que enfrentou, assim, inúmeros efeitos colaterais e complicações graves, mas ela aguentou absolutamente tudo. O processo geral de uma fertilização in vitro, ele é bem desgastante, principalmente para a mulher, né, porque ela tá sendo injetada vários hormônios, várias coisas no corpo, então ela fica mais sensível. E aí tem o fato de que muitas acabam tendo abortos espontâneos até conseguirem ter o bebê. E ainda tem o fato de que todo esse sofrimento pode resultar em nada. Por vários meses eles tentaram ter um bebê, mas a cada vez que o processo falhava, isso deixava a Marjorie consumida por uma decepção. E também tem o fator dinheiro, né? Porque uma fertilização não é barata, de jeito nenhum. Só pra vocês terem noção, Jay chegou a gastar mais de 60 mil dólares. Mas foi durante os tratamentos que Marjorie começou a ver Jay de uma forma diferente. Ela viu que ele era um homem extraordinariamente paciente e atencioso, além de ser sensível às necessidades dela e genuinamente preocupado com sua saúde. Praticamente todos os dias ele massageava suas costas quando ela sentia dor e comprou uma poltrona reclinável para que ela pudesse dormir melhor. Ele também fez um arranjo assim para que ele pudesse participar de todas as consultas médicas e procedimentos cirúrgicos. Então, quando teria alguma data que ela teria algum compromisso nesse sentido, ele não viajava. Jay realmente estava investido naquilo, ele também queria muito ser pai e fazia questão de presenciar todos os momentos. E lembram que ele e Marjorie fugiram para se casar em Las Vegas? Então. Acontece que eles não contaram pra ninguém. Nem mesmo os pais de Jay sabiam que ele ia se casar e só souberam quando, do absoluto nada, ele apareceu casado. O que é um pouco esquisito, né? Porque, tipo, ele era muito próximo da família dele, então por que diabos que ele não contou? Mas, ao mesmo tempo, lembram também que eu falei que ele era uma pessoa muito reservada e que ele preferia manter os seus assuntos pessoais bem privados? Tá aí um exemplo claro disso. Os pais dele tinham conhecido Marjorie poucas vezes e não ficaram exatamente impressionados, né? Eles não gostaram tanto assim. Marjorie era muito diferente da família Orben e isso era super perceptível. Os Orben viviam com um orçamento modesto, tinham gostos simples e um círculo íntimo de amigos. E a gente sabe muito bem que Marjorie era o completo oposto disso. E Marjorie percebeu desde cedo que os pais de Jay não aprovavam seu casamento, mas ela nunca esperou que fosse diferente, porque ela sabia que tudo tinha sido muito do nada, né? Muito surpresa, mas também tinha outros fatores. Para Marjorie, Joan, a mãe de Jay, simplesmente tinha ciúmes da forma como Jay a adorava e atendia a todos os seus caprichos, e a tensão entre Marjorie e os pais dele era bem óbvia. Mas, estranhamente, ou não, sei lá, Jay não parecia perceber isso, ou ele apenas não estava muito preocupado. Era o famoso, ele estava 100% nem aí. E como sempre, ai meu Deus do céu, parece que eu tô repetindo a história, né? Marjorie distorceu a verdade ali sobre o passado dela quando ela foi falar com os Orben, né? Deu a famosa floreada nos fatos. Ela contou várias histórias que a colocavam apenas sob uma luz bem favorável, né? Claro. E, por exemplo, Jake e Joan Orben não sabiam que Marjorie havia trabalhado em clubes de strip e muito menos que ela e o filho deles tinham se conhecido em um clube para maiores de 18 anos. O que, sinceramente, tudo bem, porque eu acho que, né, ninguém iria falar isso super abertamente. Assim, então, né, a gente se conheceu assim num lugar muito romântico e tal. Tem gente que mente que se conheceu no Tinder. Imagine se fosse um clube de striptease. Além disso, Marjorie contou aos pais de Jay que ela tinha se casado apenas uma vez antes e que ela era viúva. Ela afirmou que seu único marido anterior foi Mitchell Morky. Os outros 5, ela
apenas ignorou. E o pobre do Mitchell estava vivendo da Silva, tá, gente? Ele não morreu, ele estava vivendo a sua vida bem longe de Marjorie. Segundo a versão dela, Mitchell tinha morrido num acidente de carro. Parece que eles estavam dirigindo por uma estrada na Flórida chamada Alligator Alley, quando um outro veículo atingiu o carro deles, fazendo o veículo perder o controle. Marjorie contou que o marido morreu na hora, enquanto ela ficou em coma por 6 semanas. Ela também disse que mal sobreviveu e precisou passar por várias cirurgias plásticas para corrigir cicatrizes no rosto. E assim, realmente, ela contando, era uma história de cortar o coração, se fosse verdade. Depois de ouvir isso, os Orbin sentiram compaixão por ela, porque, nossa, uma menina tão jovem, né, com apenas 30 e pouquinhos anos de idade, já ter passado por tudo isso. Afinal, quem não ficaria tocado por uma tragédia dessa, né? Mas a gente sabe que tudo isso era mentira e eles só foram saber muitos e muitos anos depois. Agora, por que diabos ela inventou um negócio desses tão trágico? Realmente, assim, é uma boa pergunta. Ela poderia apenas ter dito que eles tinham se separado, o relacionamento não deu certo, mas não foi isso que ela fez. E muitos anos depois, quando os Orbin descobriram a verdade, eles ficaram de queixo caído. Mas enfim, a transformação de Marjorie de showgirl em Las Vegas para dona de casa dedicada parecia perfeita. Ela cozinhava, limpava e quando o Jay viajava, ainda ajudava no negócio dele. Sempre que ele voltava de uma viagem, sempre tinha uma refeição quentinha esperando por ele e Jay nunca precisou lavar roupa. E toda vez que ele saía do banho, lá estava ela com a toalha quentinha direto da secadora. E ela fazia isso porque ela queria, tá? Ele não era, né, pelo menos pelo que a gente sabe, ele não era um marido tóxico e abusivo, ele nunca exigiu nada disso. Ela fazia tudo isso feliz porque aquela era a forma que ela conseguia, né, agradecer a ele por tudo que ele estava fazendo por ela. E querendo ou não, essa era a vida que ela tanto sonhava. E como ela estava super empolgada com a nova vida, Marjorie começou a frequentar aulas de faça você mesma, ou DIY, em uma loja chamada Home Depot. Lá ela aprendeu a instalar azulejos, construir prateleiras, pintar paredes com técnica de esponja e absolutamente tudo. Ela também fazia encanamento, jardinagem e ainda construiu sozinha um anexo na casa. Basicamente, ela era uma faz-tudo e ela vivia fazendo melhorias na casa apenas como hobby. Se ela via que tinha uma coisa quebrada, ao invés de ligar pra alguém, ela falava, gente, né, tô sem fazer nada aqui, eu mesmo resolvo e tá tudo certo. E ainda economizavam dinheiro. Enquanto isso, eles continuavam tentando ter um filho através da fertilização in vitro e no final de 1995, depois de muitos meses de tentativas e frustrações, Marjorie finalmente conseguiu. Ela estava grávida. Aos 34 anos de idade, quando já achava que esse sonho não se realizaria mais, a notícia caiu como um presente. Ela amou todo o processo de estar grávida. Ela vivia olhando para a barriga e imaginando o bebê perfeito crescendo ali. E era a realização de tudo que ela sempre quis e ela sabia que o seu filho seria perfeito. Eu acredito que toda mãe pensa isso do seu filho, mas eu acho que Marjorie, ela foi além. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas claro, como nem tudo são flores, veio uma bomba. Em um certo dia, né, ela estava lá de buenas na farmácia comprando alguns remédios, quando o cartão dela foi recusado. E foi aí que Jay descobriu que Marjorie devia nada mais, nada menos do que $50 mil para a Receita Federal. E na verdade, a própria Marjorie só descobriu dessa dívida nesse momento. Vocês lembram do ex-marido dela que colocou uma empresa inteira no nome dela e aí criou várias dívidas no nome dela? Então, tinha essa outra dívida aí de $50 mil. Que ela não sabia. Jay, sendo o cara prático que ele era, rapidamente ele deu um jeito. Ele transferiu todos os bens do casal para o nome dele, incluindo o Ford Bronco que Marjorie dirigia há quase 10 anos, para evitar mais problemas legais. E como ela não podia ter nada no nome dela por conta da dívida, nem mesmo cartões de crédito, Jay abriu uma conta separada e passou a depositar $500 por semana para ela gastar no que ela bem quisesse. As contas da casa eram todas pagas por ele, então essa mesada de $2 mil por mês era só para ela realmente comprar o que ela quisesse ou precisasse mesmo. Tipo, quero comprar um vestido, um sapato. Ela ia lá e tinha esse dinheiro no cartão. E Marjorie não economizava. Ela comprava mantimentos, cosméticos, produtos de limpeza, azulejos, cortinas e tudo para manter a casa impecável e do jeitinho que ela gostava. Noah Jacob Orbin nasceu no dia 26 de agosto de 1996 e ele era um bebê bem adorável e saudável, com os olhos escuros da mãe e o sorriso torto do pai. E assim que ele nasceu, Noah se tornou tudo para Marjorie e para Jay.
É super comum, né, na verdade, que os pais de crianças nascidas por fertilização in vitro as idolatrem ainda mais do que quando, né, é um filho que não seja por fertilização in vitro. E com Jay e Marjorie não foi diferente. Noah se tornou o centro de suas vidas e eles o chamavam de seu bebê milagroso. Quando Noah nasceu, a empresa de Jay, a Jayhawk International, estava crescendo cada vez mais, mas Jay ainda passava 2 semanas de cada mês viajando. Ele amava seu trabalho e gostava do tempo na estrada, mas, né, querendo ou não, agora sua realidade era diferente. Afinal, agora ele tinha uma família completa e ele queria sim participar de tudo, né, que envolvesse o filho e também Marjorie, como a primeira palavra, os primeiros passos, enfim, toda aquela coisa. E foi então que Jay decidiu mudar de ramo, saindo das vendas no atacado para o varejo. Para isso, ele alugou um espaço em um shopping na região oeste de Phoenix e abriu uma loja para vender as mesmas joias e arte nativa americana que vendia no atacado. E ele estava bem otimista com essa mudança, chegando ao ponto de assinar um contrato de locação de 3 anos para o espaço. Porém, as coisas não aconteceram exatamente como ele planejava. Alguns dias, ele passava o dia inteiro na loja sem receber um único cliente, o que era super frustrante para Jay e era uma coisa bem nova, porque antes ele nunca teve que enfrentar uma coisa desse tipo. E eles estavam perdendo dinheiro relativamente rápido. Ele tentava, ao máximo, não deixar Marjorie preocupada com essas coisas, mas isso estava começando a pesar sobre ele. Nessa época, a mãe de Jay começou a ajudá-lo na loja para que ele pudesse voltar a viajar e compensar as perdas do negócio. E segundo Marjorie, ela também ajudava a administrar a loja enquanto amamentava e cuidava de Noah. À medida que o tempo passava, Jay teve que viajar ainda mais, apenas para cobrir os prejuízos da loja. Então, ele tentou tudo isso para ficar mais tempo em casa. E agora ele estava tendo que viajar o dobro porque estava perdendo dinheiro. Apesar dos problemas financeiros, Marjorie e Jay pareciam uma família feliz. Os Orbin já eram uma família unida e depois que Noah nasceu, Jay se aproximou ainda mais dos seus pais, até para que o seu filho tivesse esse contato próximo com os avós. E durante anos havia uma tradição familiar em que todos os domingos de manhã, quando estava na cidade, Jay levava Noah no McDonald's para brincar no parquinho e depois eles iam para a casa dos pais de Jay para que Noah pudesse ali passar um tempo com os avós. Porém, raramente Marjorie resolvia dar o ar da graça. E quando ela finalmente decidia aparecer, ela nunca ficava por mais de 1 hora. E por algum motivo, sempre tinha um certo desconforto quando Marjorie estava por perto. Nunca teve uma briga ou uma super discussão, nem nada do tipo, mas apenas faltava aquela conexão e aquela sensação de que todos pertenciam à mesma família. Afinal, ela não parecia fazer nenhuma questão de estar presente com eles. Então, por que eles iriam fazer questão de estar com ela? Em cada aniversário, toda a família se reunia para jantar, comer bolo e abrir presentes. E Marjorie sempre comparecia nesses casos, né? Porque era uma coisa aniversário. Ela também organizava a festa anual do Super Bowl na casa de Jay, comprava presentes e assava biscoitos. E o dia de ação de graças sempre era passado na casa dos pais de Jay, enquanto o Natal acontecia na casa de Jay e Marjorie. Mas, como eu falei, sempre tinha aquela sensação esquisita entre ela e o resto da família Orbin. E uma coisa bem esquisita era que ninguém da família de Marjorie aparecia. Tipo, nunca. E quando os Orbin perguntavam sobre sua família, ela contava histórias estranhas e às vezes bem contraditórias. De acordo com ela vinha de uma família bem grande, onde ela tinha 9 irmãos e o seu pai já estava morto e ela não via a própria mãe há mais de 1 década. Além disso, quando ela falava da mãe, era sempre para dizer que ela só ligava para pedir alguma coisa e também dizia que ela foi criada principalmente pelos avós na Pensilvânia. E por conta disso, ao longo dos anos, os Orbin nunca conheceram ninguém da família de Marjorie. Só que é aquilo. Essas histórias não eram exatamente verdadeiras. A real é que depois do ensino médio, Marjorie meio que cortou laços com a família, porque ela quis, porque ela tinha vergonha de suas origens, então ela falava raramente com a mãe e nunca com o pai. Sua relação mais próxima era com a irmã, chamada Colleen, mas mesmo assim ela só se falava algumas vezes por ano. E quando Marjorie decidia falar com algum parente, geralmente a mãe, né, ou a irmã, era para pedir alguma coisa. Em 1996, a clínica de fertilidade que ajudou Marjorie e Jay a conceber Noah ligou com uma proposta ali um pouco inusitada. Eles ainda tinham alguns óvulos congelados armazenados e perguntaram se o casal toparia doá-los para outros casais que também tinham o mesmo sonho. E apesar de Jay até ter considerado,
Para Marjorie, era insuportável a ideia de ver bebês na rua e ficar se perguntando se algum deles poderia ser seu. E por conta disso, eles tentaram ter outro filho com esses embriões. E em 1997, Marjorie ficou grávida novamente, mas, infelizmente, ela perdeu o bebê bem no comecinho da gravidez. Por vários anos, Jay e Marjorie tiveram um relacionamento funcional. Não era, uau, um romance avassalador tomado pelo fogo da paixão, mas eles tinham um vínculo sólido, que era Noah. Com o passar do tempo, além de ajudar nos negócios de Jay como ela podia, Marjorie também encontrou jeito de ganhar uma graninha extra. Ela aprendeu a fazer as próprias unhas e extensões de cabelo quando era dançarina. Então, em Phoenix, ela começou a oferecer serviço, esse serviço aí que ela fazia para algumas mulheres que conheceu na academia. Mas a principal dedicação de Marjorie sempre foi Noah. Ela queria ser a mãe perfeita, e quando eu digo perfeita, é aquele nível quase obsessivo. E ela também queria ter o filho perfeito. E uma coisa que ela adorava fazer era arrumar ele todos os dias com um terninho de marinheiro ou então algumas roupas de grife que sempre combinavam com os seus sapatinhos. E também combinavam com o estilo de Marjorie. Eu particularmente achei isso um pouquinho fofo, talvez um pouco assustador, eu ainda tô em conflito com isso. Porém, ela tratava o filho como se fosse o seu acessório de moda ou algo para exibir para os amigos. E vocês vão perceber isso mais pela frente. Tem uma coisa em específico que ela fazia, mas eu só vou falar sobre isso pra vocês na segunda parte desse caso, que beira a loucura. E se ela era cuidadosa com a aparência dele na proteção, então, meus amigos, era incrível. Ela quase nunca tirava os olhos de Noah e não confiava em literalmente ninguém o suficiente pra deixá-lo com a babá, e ele também nunca podia dormir na casa de amiguinhos. Era praticamente ela e Noah contra o resto do mundo. O que novamente, assim, é tipo, fica ali uma linha muito tênue entre uma mãe apenas preocupada, que quer cuidar bem do filho, né, e realmente ela sofreu muito pra conseguir ter o filho, com uma coisa um pouco mais obsessiva, paranoica e insana. Em 1999, quando o contrato de aluguel da loja, da Jayhawk International, acabou, Jay voltou a trabalhar com vendas no atacado, porque claramente no varejo tinha dado meio errado. Então ele comprou um armazém em Phoenix e retomou as viagens, passando 2 semanas fora por mês. E isso lhe machucava muito, porque ele acabava perdendo momentos muito importantes do crescimento do filho. A paternidade também despertou ali em Jay uma preocupação extra com segurança. Ele chegou a desenvolver uma verdadeira fobia de morrer em um acidente de carro. E como, querendo ou não, todos os bens estavam no nome dele, ele queria ter certeza de que Marjorie e Noah estariam bem protegidos caso alguma coisa acontecesse com ele. Foi então que ele comprou 2 apólices de seguro que juntas somavam quase $1 milhão. Obviamente, né, a sua única beneficiária era a Marjorie, e em seu testamento ele deixou tudo para ela e para o seu filho. Então, assim, caso, não sei, né, ele morresse, ela ficaria muito rica. E uma coisa bem legal é que mesmo passando metade do mês fora de casa, Jay conseguia ser um pai super presente. Ele ligava pra Noah todos os dias e quando voltava, ele focava toda a sua atenção no filho. Não é à toa que Noah era completamente apaixonado e idolatrava o pai, dizendo que quando ele crescesse, ele queria ser igualzinho a ele. Esse amor pelo filho provavelmente era a única coisa que realmente mantinha Jay e Marjorie unidos. Fora isso, eles já tinham começado a levar vidas bem separadas. E enquanto Jay se afundava no trabalho, Marjorie, que sempre foi muito sexual, começou a sentir falta de uma conexão física. Se é que vocês me entendem. Quando Noah fez 4 anos de idade, ele foi diagnosticado com TDAH e começou a tomar Ritalina desde cedo. E isso lhe ajudou muito, mas ainda assim, Jay e Marjorie queriam achar alguma atividade para canalizar a energia do filho. E foi assim que ele começou aulas de karatê na Gilbright's Black Belt Academy. No começo, Noah era uma pequena bola de energia descontrolada, girando, surtando, pulando e fazendo cambalhotas e esbarrando nos colegas, mas depois de meses de aula, ele começou a pegar o jeito e logo se destacou nas artes marciais, chegando até a competir em torneios pelo estado e ganhando esses torneios. O dono do estúdio era um homem com seus 40 anos de idade, né, 40 e pouquinhos ali, chamado Mark Gilbride, e não demorou muito até que Marjorie começasse a flertar com ele. E esses flertes eram, assim,
tão descarados que a fofoca já estava rolando solta entre as outras mães e todo mundo achava que eles tinham um caso. Mas, de acordo com Mark, isso nunca aconteceu e ele era muito bem casado nessa época. Agora, se isso é verdade ou não, nunca saberemos. Em 2002, quando Noah começou o jardim de infância, Jay e Marjorie compraram uma casa nova em um bairro nobre de Phoenix, que ficava na 55th Street, no número 17.445 North. A casa era térrea, bem espaçosa, com 4 quartos, 4 banheiros e uma garagem assim bem singela para 3 carros. Só que apesar de viver nesse bairro chique, Marjorie não se adaptou tão bem assim e não fez muitos amigos. Na verdade, os vizinhos a achavam meio esquisita e distante, e um deles até a descreveu como a pessoa mais antipática que ele já tinha conhecido em toda a sua vida. Pois é. Com o passar dos anos, Jay começou a ganhar bastante peso por conta de sua rotina, e como ele passava boa parte do seu tempo na estrada, ele precisava comer, né, gente, coisas rápidas e práticas. Por conta disso, seu restaurante favorito acabou se tornando o McDonald's, e quando ele não comia lá, ele ia no Burger King ou comia uma pizza no hotel. E no fim, ele chegou a pesar 127 quilos. Jay não ligava muito pra isso, mas quem não gostou disso nem um pouco foi Marjorie. E assim, ela fazia questão de mostrar sua insatisfação, não só pra ele, como pra todo mundo que ela conhecia. Ela falava abertamente e constantemente sobre o peso do marido, e em eventos sociais, quando perguntavam sobre Jay, ela apontava pra ele e dizia: "O cara gordo ali." Querida? Já Marjorie era praticamente a rainha da vaidade. Ela era obcecada com a própria aparência, e sempre foi, e passava horas todos os dias na academia. Quando Noah nasceu, ela obviamente ganhou uns pesos a mais, né? Porque ela engravidou, é normal. E isso a deixou incomodadíssima, tipo, meu Deus, ela não aguentava, ao ponto de consultar um cirurgião plástico para ver quanto custava uma lipo. Não tô julgando, tá? Eu acho que cada pessoa aí faz o que quiser com o corpo, se ela tinha dinheiro, então, gata, se diverte. Só que é só pra dizer pra vocês o quão obcecada ela era com o corpo dela e o quanto ela se incomodava com o corpo de Jay. Mas depois de pegar o orçamento da lipo, ela decidiu emagrecer naturalmente primeiro, e caso ela não chegasse no corpo que queria, aí sim ela tentaria medidas mais drásticas, como uma cirurgia. E a bicha tinha uma disciplina absurda. Ela comeu suas marmitinhas por 7 meses seguidos e treinou literalmente todos os dias, até chegar no corpo que ela tinha antes, e mesmo depois disso, ela manteve ali sua rotina fitness para conseguir manter o corpo também. Só que esse super foco e competitividade não ficaram só na academia. Antes tivesse sido. Isso aí acabou refletindo também na criação de Noah. E assim como queria ser perfeita, ela exigia o mesmo do filho. Quando Noah tinha competições de karatê, Marjorie sempre se virava para uma de suas amigas, chamada Sharon Franco, lembre-se desse nome que ela vai aparecer bastante, e começava a fazer comentários cruéis sobre as outras crianças, que não tinham nada a ver com isso e eram crianças inocentes. Mais tarde, Sharon chegou a dizer à polícia que acreditava que Marjorie chegava ao ponto de sabotar os adversários do filho, que, lembrando, eram crianças. De acordo com ela, em uma ocasião, Marjorie colocou pó de coceira nos uniformes dos outros meninos apenas para que eles não pudessem competir e Noah ganhasse por desistência. Esse era o nível. E não para por aí não, tá? Ela chegou a espalhar boatos sobre a mãe de um dos meninos que competia contra Noah, enviando cartas anônimas cheias de difamação sobre ela e o filho, e até chegou a ameaçá-los nessas cartas. Ela definitivamente sempre ia longe demais. E no final de 2003, toda a insatisfação que Marjorie tinha em relação a Jay só foi aumentando. O casamento dele estava, assim, bem longe de ser o conto de fadas que ela tentava vender para os vizinhos e até mesmo familiares. E pra ser justa, ela realmente tinha amado Jay em um certo momento, principalmente no começo, onde ele fez de tudo por ela e pelo fato de ele ter realizado o seu sonho de ser mãe. Mas com o tempo, esse amor foi se transformando em desprezo. Pra ela, Jay simplesmente não a merecia, ela não o respeitava mais e o achava gordo, desleixado e nojento. E, tipo assim, não sou eu que tô falando isso, essas são as próprias palavras dela, tá? E quanto mais tempo ele passava viajando, mais ela percebia que ficava feliz sem ele por perto. E com a mulher que sempre buscou paixão e atenção e fogo, aquela coisa enlouquecida, Marjorie queria mais.
muito mais. Ela queria um amante atraente, apaixonado, alguém que a fizesse se sentir desejada, e ela estava disposta a procurar isso, mas tinha um pequeno problema: Noah. Ela chegou ao ponto de dizer para sua amiga, Sharon Franco, que queria deixar Jay, e como Sharon tinha a guarda total dos filhos, Marjorie começou ali a fazer algumas perguntas sobre questões legais, porque ela queria a guarda completa de Noah. E em meio ali dessas conversas, ela deixou escapar algo bem preocupante. Marjorie disse que se algo acontecesse com Jay, ela estaria muito bem financeiramente por conta dos seguros de vida que ele tinha feito. Na época, isso não levantou nenhum sinal de alerta em Sharon, ela apenas pensou que era mais uma das brincadeiras esquisitas de Marjorie, mas com o tempo essas piadas foram ficando cada vez mais diretas e perturbadoras. Só que quem não fazia a menor ideia de como Marjorie realmente pensava era o pobre do coitado do Jay. Para ele, tudo parecia normal, ele nunca mencionou separação, nunca reclamou de nada pros amigos ou família e continuava crescendo seus negócios e tocando a vida tranquilamente. E se algum dia ele suspeitou que o seu relacionamento estava pior do que ele pensava, né, que não estava indo realmente muito bem assim, ele acabou guardando isso para si mesmo, o que é super possível, porque a gente sabe que Jay Orbin era reservadíssimo sobre suas questões pessoais. No início de 2004, Jay comprou um armazém enorme para expandir sua empresa, a Jayhawk International, localizado na 21st Street, número 2629 South, em Phoenix. A partir daí, todos os dias úteis em que ele estava na cidade, ele chegava no depósito às 8 horas da manhã, atendia pedidos, empacotava mercadorias, organizava cargas, transportava caixas pesadas e despachava dezenas de remessas por semana. E os negócios iam de vento em popa. Nesse ano, Jay tinha mais de 2 milhões de dólares em mercadorias armazenadas e faturava entre 200 mil e 300 mil dólares por ano. Financeiramente, a sua vida estava incrível. Já na parte amorosa, eram outros 500. Não se sabe se Jay Orbin chegou a ter amantes, apesar de que existem alguns boatos, parece que algum amante surgiu em algum momento e falou que ele teve um caso com ela, mas como não tem nada comprovado, eu não vou a fundo sobre isso. Mas em relação a Marjorie, isso definitivamente aconteceu. Só ela sabe quantos amantes ao certo ela teve, enquanto ela era casada com Jay, mas em 2004 havia pelo menos 2. E eram 2 homens completamente opostos. Um tinha 60 anos de idade e o outro era um adolescente. Sim, um adolescente. E é a partir daqui que a história de Marjorie e Jay Orbin começa a tomar um rumo mais sinistro. Porém, o resto dessa história vocês irão saber na segunda parte desse caso, que eu vou soltar na semana que vem. Nos vemos em breve. É isso, gente. Essa foi a primeira parte desse caso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, na medida do possível. E se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais ou outras histórias, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. E não se esqueçam de que se você também tem alguma pergunta que você queira que eu responda no vídeo que eu vou fazer respondendo perguntas, é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazer esse vídeo também o mais rápido possível. Então é isso. Até semana que vem.